Quantas vezes você tem se pegado lamentando por situações? Vamos falar um pouquinho sobre isso e o quanto isso nos tira a visão das coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença e mais uma vez percorrendo este caminho com a palavra de Deus. Agradeço a cada um que tem compartilhado, que tem comentado, que tem deixado o seu like, porque são instrumentos para que esta palavra chegue a ainda mais pessoas. Meu muito obrigado a você. Hoje eu quero pegar a palavra que está em Gênesis, capítulo 21, versículo 5, depois versículo de 8 a 20. Diz assim: Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaque. Entretanto, o menino crescia e foi desmamado, e no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão brincando com Isaque. Ou seja, Sara olha aquilo, vê o seu filho brincando justamente com o seu irmão e começa a pensar o seguinte: como aquela criança conviveria com aquele que é o herdeiro? Será que disputariam? Será que haveria ciúmes? Afinal de contas, como as coisas iriam acontecer? Lembre-se que a situação de atrito entre Agar e Sara já tinha sido estabelecida. Afinal de contas, quando Agar ficou grávida, de certa forma começou a desprezar Sara. Havia já uma certa angústia em todo este relacionamento e aqui parece que chega em um outro ponto. E assim, então acontece que ela disse a Abraão, então, manda embora esta escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso por se tratar de um filho seu, mas Deus lhe disse: não te aflinjas por causa do menino e da tua escrava. Atende a tudo que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da tua raça. Abraão levantou-se de manhã, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, colocando nos ombros dela. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Imagine essa cena, o quanto foi dolorido também para Abraão viver tudo isso. Afinal de contas, ali havia um filho seu, filho de seu sangue. E por isso a dor de ter que deixar também que aquela situação pudesse se desenrolar. Mais uma vez, uma situação angustiante, uma situação para nós, olhando agora de fora, injusta, né? Em relação àquilo que Sara vai vendo, vai percebendo. Mas enfim, Deus respeita o arbítrio, a escolha de Sara, pede a Abraão que também respeite. Mas Deus deixa também uma promessa justamente ao filho de Agar. Então Abraão despede e ela foi-se embora e andou vagueando pelo deserto de Betsabeia. É interessante isso, porque ela anda vagueando, ou seja, sem rumo, sem direção. Sem dúvida não era o que ela esperava, não era isso que ela pensava. Ela podia ver justamente o seu filho crescer com o seu pai Abraão, ser herdeiro de uma certa forma de tudo aquilo, mas sem dúvida poderia tudo aquilo criar rixas. E ela anda vagueando, perdida no deserto, provavelmente se questionando de tudo que tinha acontecido, porque quando a dor vem, o sofrimento vem, nós vamos passando letra por letra, acontecimento por acontecimento, e ela vai fazendo isso. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada, de frente ao menino, e pôs-se a gritar e a chorar. Imagine a dor, o sofrimento, justamente que ela estava vivendo naquele momento. Um sofrimento angustiante diante de todos os fatos. Um lamento que deve ter entrado no coração dela. Enfim, Deus ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar, dizendo: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está.
pois Deus ouviu a voz do menino. É interessante, quem estava gritando era Agar, mas Deus ouviu a voz do menino, porque aquela criança indefesa, então chama a atenção de Deus. E aí Deus diz: levanta-te, toma o menino e segura bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. Ou seja, ela estava como que com os olhos fechados, ela não conseguia perceber a água que estava diante dela, não conseguia ver o poço. Isso justamente acontece por causa das nossas lamentações, da nossa angústia, que vai tirando de nós a capacidade de perceber que a solução, que o alimento está diante de nós e que nós precisamos justamente voltar-se a Deus. Em vez de ficar gritando, como que um grito perdido no deserto, um grito sem rumo, um lamento que não chega a lugar nenhum. Lembra que daqui um tempo, continuando o livro, justamente lá no Êxodo, então vamos ter aí todo o Gênesis, depois o livro do Êxodo, e você vai ver o que vai acontecer. O povo vai também vaguear pelo deserto por causa das suas lamentações. Não vão conseguir ver as coisas, a não ser que justamente Moisés, olhando para Deus, clamando a Deus, comece então a fazer com que o povo seja alimentado. Por isso, a lamentação faz com que nós voltamos o nosso olhar para nós. Isso causa cada vez mais angústia, enquanto que o olhar, o grito para Deus faz os nossos olhos se abrirem. E quantas vezes nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber que está diante de nós a solução de muitas coisas que parece às vezes impossível de encontrar o rumo ou o direcionamento. Hoje mesmo, Deus pode estar fazendo isso com você, colocando diante dos teus olhos a solução daquilo que tem sido a tua angústia, o teu lamento. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.